Você pode ver do Salão Cristiano Silva, de maneira adaptada, vim nessa correria para a gente poder não perder essa live, que é o assunto talvez mais importante. Vocês se lembram que eu pedi para vocês todos trazerem papel, caneta, calculadora e as contas que vocês têm, porque nós vamos hoje aprender a organizar essas contas. Ok, qual é a primeira coisa que nós precisamos quando vamos falar sobre gestão financeira de um negócio? Primeiro ponto. Colocar as cartas na mesa. O que isso significa? É importante que você tenha clareza de quais são os custos de um negócio, quais são os custos da sua empresa, do seu salão. Então, eu espero que você já tenha anotado, mas é importante que você esteja com papel, caneta e calculadora, porque nós vamos fazer alguns exercícios juntos. De todas essas contas que você tem, seja água, luz, telefone, aluguel, produto, cursos, enfim, de todas essas contas, a sua conta da loja, plano de saúde, enfim, de todas as contas que você tem, a primeira coisa que nós precisamos fazer é separar o que é conta da empresa, do salão, e o que é conta pessoal, o que são, por exemplo, suas contas pessoais, aluguel da sua casa, uma prestação da casa, compra, combustível, lojas, carnês, enfim, tudo isso diz respeito às suas contas pessoais. Nós vamos falar sobre isso também, mas não é o tema para hoje. Nesse momento, nós vamos pegar todas as despesas que são do salão e organizá-las de uma maneira para que a gente possa, então, entender quanto custa o nosso negócio. Todo mundo, então, nesse momento, com papel e caneta na mão, porque nós vamos começar uma divisão. Eu vou mostrar para vocês uma divisão que eu fiz questão de fazer no caderno mesmo, para você poder também fazer igual. Eu gostaria que você pegasse a sua folha, fizesse um risco no meio, como eu estou fazendo aqui, ó, como foi feito, e colocasse custo fixo e custo variável. A princípio, eu só gostaria que você fizesse isso, que você, então, no seu papel, colocasse lá, ó, custo fixo e custo variável, ok? Custo fixo e custo variável. Todas as vezes, para você poder também fazer igual. Eu gosto que eu vou pensar em formular um preço, né, que eu preciso saber quanto eu cobro num corte de cabelo, quanto eu devo cobrar num serviço de mechas. Sempre é importante que você tenha em mente qual é o seu custo fixo e qual é o seu custo variável. E aí nós vamos aprender hoje como separar isso, tá bom? Todo mundo já fez então esse risco que eu disse para vocês? Então, separamos aqui, ó, um risco no meio, custo fixo e custo variável. A primeira coisa que nós vamos fazer nesse momento é aprender a separar. Nesse momento, não quero saber, por exemplo, mas eu estou com a conta atrasada ou não, nós vamos chegar nesse ponto. O primeiro objetivo é organizar que conta é do quê, ok? Tá dando para entender, pessoal? Todo mundo já fez então esse risco que eu disse para vocês? Então vamos lá. De cabeça fria, é importante que agora você se concentre para que você possa então acompanhar esse raciocínio. Hoje nós vamos nos dedicar a estudar custo fixo e você vai entender porque esse é o principal custo. Então vamos lá. Vamos aprender como fazer. O que é custo fixo? O custo fixo é todo aquele custo que o seu salão tem, independente de você estar atendendo ou não. Então, assim, o custo variável é, por exemplo, o produto que você vai usar, o papel de mechas que você vai usar, são coisas que a comissão que você vai pagar para alguém. Então, são coisas que você só paga se você atender alguém. Caso você não atenda ninguém, você não tem esse custo. Então, esses custos nós chamamos de custos variáveis. Esse não é um custo que nós vamos estudar hoje. O custo que nós vamos estudar hoje é o custo fixo. Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma listinha e ponto a ponto, nós vamos então aprender a nos organizar. O primeiro custo que eu coloquei, que eu gostaria que você colocasse, é aluguel. Tá vendo? Ó? Aluguel. Então vai lá embaixo do custo fixo, aluguel, e coloca o seu valor de aluguel atual. Eu vou colocar um valor simbólico aqui para que você possa então... O primeiro custo que eu coloquei para a gente fazer uma conta depois. Então eu fui aqui, ó, coloquei R$ 1.000 de aluguel como um valor simbólico.
Talvez você tenha outros, como o IPTU e outros custos que você vai ter. Porém, se você paga aluguel, como eu sei que é o caso da maioria dos cabeleireiros que estão aqui nessa live, então é importante que você coloque lá, ó, o valor do aluguel. E assim nós vamos dar sequência em... Porém, se você paga outros custos fixos que o salão tem. Então vamos lá. Todo mundo já anotou, pessoal? Ó, aluguel, aí você não coloca R$1.000, você coloca o seu valor de aluguel, que é importante que você calcule a sua realidade. Custo 2, água, embaixo, luz. Então vou colocar também outros custos fixos, que vem hipoteticamente um valor de água de R$150 e um valor de luz de R$300. Estou imaginando aqui uma média pela minha região aqui na cidade de Jarapongas. Então, talvez você, na sua região, tenha um valor diferenciado. Então, você vai colocar a sua média. Cris, mas tem um mês que eu gasto um pouco mais, tem um mês que eu gasto um pouco menos. É a média. O que você gasta até de água e de luz. Então, também, hipoteticamente, um valor de água. Embaixo, telefone, depois, internet. Geralmente, essa conta de telefone e internet, ela acontece junta, né? Mas eu coloquei separado. Mas você pode colocar os dois num item só. Telefone barra internet, ok? Então, de telefone e internet, eu vou colocar uma média aqui de R$100 para cada. R$100 para custo de telefone e R$100 para custo de internet, ok? Embaixo, telefone, depois... Então, vamos lá. Nós já colocamos o cálculo de aluguel, água, luz, telefone e internet. O meu próximo item é segurança. Segurança, o que é um custo de segurança? Então, às vezes você paga algum monitoramento, você tem algum serviço que você paga fixo de segurança no salão. Suponhamos que você paga uma empresa de alarmes aí de segurança no valor de R$80. Então, você vai colocar R$80. Ó, olha só. Segurança, o que é um custo de segurança? O próximo valor é manutenção. O que é manutenção? Manutenção é o valor médio que você vai gastar de produto de limpeza, copinho descartável, o café, a bolachinha, a balinha, tudo isso que você compra para manter o seu salão, você precisa ter um valor médio do quanto você gasta com isso. Então também vou colocar aqui um valor hipotético, que é o valor de R$300 para fazer as manutenções do salão. Lembrando que você não precisa, nesse momento, colocar os mesmos valores que eu. Ok? Você vai colocar o seu valor. Lembrando que você... Também meu próximo item é salário fixo. O que é salário fixo? Você tem você tem algum funcionário que recebe salário fixo? Se esse funcionário recebe comissão, então não é agora que você vai colocar ele, porque ele é um custo variável, ele só ganha se fizer o serviço. Então, nesse momento, nós vamos colocar apenas salários fixos. Então, por exemplo, eu tenho uma menina que ganha R$1.500 que me ajuda, me auxiliar, ou eu tenho uma funcionária registrada, né? Então, eu vou colocar um valor médio de o salário fixo de uma auxiliar de cabeleireiro, que é o valor de R$1.800, que é mais ou menos o que vai custar uma funcionária de auxiliar de cabeleireiro registrada hoje, ok? Que é mais ou menos... E salário fixo. Então vamos dizer que eu tenha uma funcionária, uma auxiliar que me custe R$1.800. Cris, eu não tenho funcionário, então você não tem esse custo fixo. Cris, eu tenho 2, 3 funcionárias. Então você precisa saber o custo dessas 2, 3 funcionárias e colocá-las aqui nesse momento. Ou seja, até agora nós estamos linkando quais são os custos fixos do salão. Se você lembrar de mais algum custo fixo que você tenha, é nesse momento que você coloca. Por exemplo, suponhamos que você pague ainda uma assinatura de revista. É um custo fixo, é um custo que você tem todo mês, ok? Então você precisa colocar aqui. Alguém quer dizer mais algum exemplo de algum custo fixo que porventura você tem que a gente ainda não colocou? Ótimo, a Kátia Santos colocou aqui. O MEI, perfeito. O MEI é um custo fixo. Então a sua taxa do MEI, você vai colocar. Eu vou colocar aqui a taxa do MEI que eu também não tinha calculado. Então, ó, o MEI vai te dar um valor aí médio. Quanto é o valor do mês? R$65, né? Eu acredito que é isso. Eu vou colocar aqui R$60, que eu não me lembro exatamente o valor do mês. Perfeito. Então, por exemplo, o salão da D, se você tem uma empresa de publicidade que você paga de maneira fixa, é um contrato que você tem fixo, entra aqui.
Agora, se você fez só uma propaganda por um mês, por exemplo, aí é um custo de investimento que é um pouco diferente o cálculo, né? Mas nesse momento, custo fixo é aquele que de um jeito ou de outro você tem todo mês. Então, ó, o pessoal está falando contador, já coloquei aqui R$60 por mês. Por exemplo, se você... a Laine, um beijo Laine, lá do Mato Grosso, a faxineira. Por exemplo, se você tem uma zeladora que vem limpar o seu salão uma vez por semana, como é o caso, eu tenho uma pessoa que vem uma vez por semana fazer uma limpeza no salão. Esse valor também é uma despesa fixa. Bom, muito legal, gente. Vocês já conseguiram entender o que é a despesa fixa. Nesse momento, eu preciso que você tenha junto comigo, lá no caderno, ó, custo fixo e todas as suas despesas escritas aqui, ó, com o valor na frente. Ah, se eu lembrar de um valor depois, você pode colocar, não tem problema nenhum. Então você vai perceber que algumas empresas têm um custo fixo bem grandão e outras empresas têm um custo fixo bem menor, ok? Junto desse custo fixo, ó, o pessoal está me perguntando, a Patrícia Sampaio, Instagram entra? Se você está fazendo uma campanha de Instagram com valor fixo, ok, você pode colocar como um custo fixo. Na verdade, ele entra numa outra esfera que é investimentos, que é um custo fixo temporário. Mas, para ficar mais simples, você pode colocar no Instagram. Então a Camila está perguntando, como assim Instagram? É porque às vezes você coloca de maneira fixa dinheiro para impulsionar algumas campanhas no Instagram, que entraria numa verba de marketing, né? Então se você... porventura, investe de maneira fixa, você pode colocar. A única coisa que eu vou pedir para você separar as despesas normais, aí você pode escrever investimentos. E aí embaixo você coloca esses investimentos fixos, que no caso vai ser as verbas que você destinou para marketing. Suponhamos que você guarda um dinheiro todo mês para pagar cursos e tudo isso, então você pode colocar ali como investimento, mas ainda na categoria fixa, ok? Ah, ótimo, a Kátia Santos colocou aqui, o MEI, perfeito, o MEI é um custo fixo, então a sua taxa do MEI, você vai colocar, eu vou colocar aqui a taxa do MEI, que eu também não tinha calculado. Então, ó, o MEI vai te dar um valor aí médio, vamos lá, o pessoal, a Patrícia está perguntando, e fornecedores? Fornecedor é custo variável, ok? Porque fornecedor de produto, o produto você só gasta se você fizer algum serviço. Então lembre que a primeira divisão é custo fixo, custo variável. Custo fixo, que é o que nós estamos vendo hoje, é um custo que você tem independente de atender alguém ou não. O salão está aberto, você está pagando esse custo fixo. O salão está fechado, você está pagando esse custo fixo, ok? Já o custo variável, aí entra fornecedores, produtos, você pode colocar... Você vai ver, quando chegar em custo variável vai ser bem diferente o jeito de calcular. Eu só não quero confundir vocês agora. Mas a princípio eu só gostaria que você colocasse na cabeça que custo fixo é o gasto que você tem todo mês, independente de atender algum cliente ou não, ok? E nós dividimos esse custo fixo em duas categorias. A primeira categoria é justamente aluguel, água, luz, telefone, internet, limpeza, MEI, escritório, que é as despesas que você vai ter que ter de qualquer forma. E aí você pode colocar investimentos, se porventura você tem algum investimento fixo que você gasta todos os meses, ok? Bacana. Vamos lá, o pessoal a Patrícia está perguntando, e fornecedores? Fornecedor é custo variável, ok? Porque fornecedor de produto, o produto... Então vamos lá, deixa eu só fazer alguns esclarecimentos de perguntas aqui. Por exemplo, e se eu pago meus fornecedores? A pergunta da Carol Basso. Se eu pago meus fornecedores de maneira fixa, não importa, é um custo variável. Esse produto que você está comprando, você só vai gastá-lo se você usar em algum cliente. Eu peço que vocês tenham um pouco de calma, que lentamente o raciocínio vai se concretizando. O primeiro ponto é só saber que despesa é qual. E depois nós vamos aprender a gerir cada um desses custos. O que eu faço para melhorar a gestão do meu custo fixo? O que eu faço para melhorar a gestão do meu custo variável? E aí vai ficar tudo mais claro, ok? Então, a princípio, a divisão é custo fixo, eu tenho esse custo mesmo não atendendo clientes. Tudo que é gasto com produto, com fornecedor, com essas coisas, é custo variável, ok? E por fim, por exemplo, despesas pessoais. Cris, e a gasolina? E as ofertas que eu dou na igreja, um dízimo, isso e aquilo. Isso é conta pessoal. Isso é coisa que não tem nada a ver com a sua empresa. Também nós vamos tratar desse assunto, mas um pouco depois.